Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Marketing Digital. Um programa que fala de negócios, publicidade e marketing pela web. Aqui a gente está em São Paulo, meio-dia, você que está se preparando aí para almoçar, um trânsito danado para chegar aqui até o estúdio da Paulista. E aproveita, manda pergunta debaixo da tela ou se não acessa o tvmarketingdigital.com.br. E hoje a gente tem duas convidadas super especiais. A gente vai falar com Raquel Marques sobre projetos bem-sucedidos em mídias sociais. Tudo bem, Raquel? Olá, tudo bem? Legal. E a gente também vai falar com a Débora Andrade. E o tema é como unir empreendedorismo, psicanálise e mídias sociais. Tudo bem, Débora? Tudo ótimo com você. Legal. Obrigado por terem participado do programa. Tá vindo aqui prestigiar o programa. E vai ser um bate-papo bem legal, bem descontraído, onde a gente vai aprender duas profissionais bem complementares. Elas têm um projeto muito legal. A gente vai falar de 3 blogs que elas trabalham. Mas para você conhecer um pouquinho mais do perfil, a Raquel Marques, ela é diretora da Social Bureau, que é uma empresa que realiza projetos em várias áreas, em mídias sociais, como Facebook, Twitter, LinkedIn, blogs, recursos do Google, várias outras tecnologias. Ela é tecnóloga em processamento de dados e mestranda em saúde pública. Pesquisa a mobilização civil na internet em prol de mudanças em políticas públicas. Legal? E a Débora Andrade, ela é psicanalista, pós-graduada em administração de empresas pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Ela dedica seu atendimento aí clínico em consultório, também trabalha com grupos operativos. Ela é idealizadora e gestora do projeto Instigar e ela presta serviço aí de consultoria a empresas, né? E tem uma carreira de mais de 15 anos aí em gestão de negócio e consultoria, desenvolvida em empresas como HP, Terra e várias outras organizações. Bom, antes mesmo da gente começar o nosso bate-papo, eu queria mandar aqui agradecimento a algumas pessoas muito especiais. A Mariana Carvalho, que mandou um e-mail muito especial para nós, ela é de Londrina, Paraná. Eu curto e recomendo o programa TV Marketing Digital. Um abraço aí para você, Mariana. A Rebeca Lourenço, de São Paulo, capital, adora as novidades sobre o tema marketing digital que encontro no programa do José Paulo. Parabéns. Obrigado, Rebeca. Bianca Gentil, tem várias pessoas, viu, pessoal? Estou colocando aqui alguns. Para você que eu não falei, o nosso abraço aí. A Bianca Gentil, Goiânia, Goiás. Adorei o programa com Fábio e Francisco Madia, eles são feras. Parabéns pelo programa cheio de novidades, especialistas em marketing digital. E mais 2 aqui agradecimentos. Renato Oliveira, fala dos Estados Unidos, Los Angeles, provavelmente uma brasileira. Eu não canso de assistir e aprender mais sobre mídias sociais, SEO, link patrocinado e muito mais sobre marketing digital. E a gente tem também o Celso Gariglio, que ele fala da Itália, não tem aqui o local da Itália. Fala que os artigos no site também. Aí não tem aqui o resto, mas deve ser alguma coisa boa. Obrigado aí, Celso. Legal? Pessoal, então é isso. O programa Marketing Digital é feito para você. Você que tem novidades, você que tem tendências, você quer anunciar teu curso, uma agenda, um evento, manda aqui embaixo do programa tvmarketingdigital.com.br. Legal? Muito bom. Então agora a gente vai começar falando com a Débora Andrade. Eu queria falar um pouquinho com você, Débora. Essa história de digital, essa coisa, como é que essa coisa entrou na tua vida? Na verdade, eu venho de uma carreira anterior que era na área de tecnologia. E, na verdade, eu migrei para a área humana no meio do caminho. E como as duas coisas estão ali, né, já nasci, digamos assim, nesse mundo de tecnologia e depois fui para a área humana. Legal. É essencial, né? É essencial. Qualquer tipo de atividade hoje em dia, inevitavelmente, tem que usufruir desse espaço que é a internet tão poderosa como é. Né? Legal. E você, Raquel, como é que deu início essa história de internet? Vocês têm blogs aqui muito bem desenvolvidos. Como é que tudo surgiu? Tá, na minha vida a internet começou em 95, junto com a faculdade, quando a internet estava chegando no Brasil. Sempre fui muito viciada em internet. Em 2002 tive um blog meio confessionário, que era o Doa Quem Doer. Em 2004 eu lancei um segundo blog, também com um nome meio sugestivo, chamado Pagando a Língua. Que era Pagando a Língua? Pagando a Língua. É a pessoa que fala demais, né? Mas era um blog sobre literatura, né? E depois eu me afastei um pouco com essas questões de blog, só fui voltar recentemente com um blog na Pequenas Empresas e com um blog com a Débora do Projeto Empreenda. Paralelo a isso, eu sempre fui muito articulado na internet em mobilizações de saúde, eu tenho algumas causas do meu coração aí, e aí veio desembocar mais na frente na minha questão de pesquisa de mestrado.
Né? Legal. A gente estava falando lá nos bastidores, que eu achei bem legal aquele papo nosso, que você comentou que eu achei muito legal, quer dizer, dois empreendedores que se instalam numa cidade. Conta um pouquinho, um tem sucesso, outro não. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós essa história. Tá, essa história de como começou nossa parceria, nossa sociedade, eu e Débora, né? Porque eu tenho a minha empresa, ela tem a dela, mas um dia nós estávamos tomando um café, conversando, e a pergunta que estava no ar era: por que dois empreendedores, no mesmo momento, com a mesma bagagem teórica, mesmo tipo de carreira, mesma experiência, com o mesmo capital, decidem abrir negócio na mesma cidade, no mesmo momento e na mesma área, né? Então, na minha área de TI acontece muito isso. Pessoas que desejam abrir consultoria de tecnologia. Um decola, arrebenta, e o outro quebra. Começa e deu um ano, desistiu. Por que essas duas pessoas, a gente pode falar que é o momento da economia, porque eles estavam no mesmo momento. É o azar, é o azar? É o azar, o que acontece? E aí a gente discutindo, a Débora também trouxe as contribuições dela e nós chegamos a uma conclusão. Chegaram a uma conclusão? O nosso ponto foi como instigar estes empreendedores a perceber não só as questões de business plan, as questões técnicas para elaborar um belo projeto de negócios, mas também as questões internas. Né? Quais são as questões internas que influenciam no dia a dia, tanto no planejamento quanto na implementação. Daí nós começamos a conversar como poderíamos compor, né? Justamente entrando com pontos de vista diferentes e complementares, como nós poderíamos compor essas provocações para que os empreendedores tomem as rédeas de uma forma mais efetiva. Porque, por exemplo, né, quando a gente fala assim, as questões íntimas ou pessoais do empreendedor, como ele assume um risco ou não assume? Né? Eu estou disposto a fazer coisas que eu não gosto em prol do meu negócio? Eu estou disposto a abrir mão do tempo com a minha família, por exemplo? Ou como é que a minha família influencia o negócio? Ela também concorda com a iniciativa ou é contra? Tem uma série de questões pessoais, como é que a minha família vê o dinheiro, como é que eu vejo o dinheiro, que vão aparecer na hora que a empresa começa. A gente tem uma das oficinas que nós fazemos, que é como você vê o mundo dos negócios, eu sempre conto esse exemplo, que é um dos mais emblemáticos assim, do que é esse significado de empreender, né? A gente pegou uma vez e mostrou um painel cheio de bichos. Bichos. Muitos bichos. E aí a gente perguntou para as pessoas que estavam conosco assim, que bicho que você acha que representa o cliente? Aí a pessoa disse, para mim o cliente é uma ostra. É uma ostra. De uma areinha, com o tempo e tal, eu tenho uma pérola valiosa. Aí outro diz, para mim o cliente é um peixe. Um animal que eu fisgo, mato, como. Né? Então, imagina se essas duas pessoas fossem sócias. Uma está investindo no longo prazo, no cuidado, e o outro querendo curto prazo, né? E ter os seus resultados assim, de maneira imediata. Então, como as pessoas enxergam o mundo e significam as coisas, são fundamentais para que qualquer coisa, né? Nossa carreira, nosso casamento, nossa empresa, vão para frente ou não. E eu acho fantástico a forma que vocês estão abordando esse assunto, porque isso parece que não é muito bem disseminado, né? Nada. O sujeito fala assim, você cria um plano de negócio e implementa aquele troço. Só que existe a questão da família, essa coisa toda que tem um impacto absurdamente grande, né? Então, a gente pode até dizer que a esposa, a família, pode ajudar muito a pessoa a ser um empreendedor de sucesso? Pode, com certeza. Como também pode atrapalhar. Né? Então a questão o que nós convidamos, de certa forma, é colocar isso em discussão antes. Né? Colocar isso em discussão agora. Né? Por que esperar lá na frente, no dia a dia, no conflito do dia a dia, para verificar se a esposa vai ajudar ou se vai atrapalhar? E por que não conversar sobre isso antes? E agora, da experiência de vocês, vocês acreditam que empreender é alguma coisa que certamente vai sacrificar um pouco o lado pessoal ou não? Dá para empreender light? Trabalha 6 horas por dia e vai para casa no horário, sai um funcionário normal e é tranquilo? Como é que vocês veem isso? Eu acho que existem vários modos. Deve ser possível também empreender light. Deve ser possível. A questão, às vezes, não é nem o esforço físico envolvido, mas a demanda emocional envolvida. Entendi. Então, empreender nunca é sem dor. Porque envolve risco, envolve decisões difíceis, envolve lidar com incerteza, envolve lidar com vazio. A Débora consegue falar sobre isso muito melhor que eu, embora eu já esteja começando a aprender os jargões psicanalíticos. Mas, assim, a questão, às vezes, não é nem o dinheiro envolvido ou a energia física envolvida, mas essa questão de você
falar, bom, e mês que vem? E daqui a 6 meses? Daqui a um ano? Você tem que lidar com esse não sei. Né? Eu acho que é o mais difícil de tudo em empreender. Eu conheço pessoas que às vezes são mães e abrem seus negócios e dentro da expectativa dela de crescimento, ela é bem sucedida. Entendi. Né? Mas, então, às vezes não é a energia colocada ali em horas, mas as maiores dificuldades são as internas, eu suponho. E também a questão da produção, né? Porque invertendo um pouco isso, né? Dependendo, é muito subjetivo. Algumas pessoas produzem intensamente num período de 6 horas. Entendi. Outras pessoas precisam de mais tempo para produzir a mesma coisa. Então, é muito subjetivo. Claro. Agora, a proposta do projeto Empreenda, qual é? É convidar as pessoas para rediscutir significados de empreender. É profundo, hein? É profundo. Mas não é complicado, é muito simples. Entendi. Né? Então a gente pega alguns temas, são 6 temas, né? Como lidar com dinheiro, como lidar com a exposição, a família e o negócio, a tolerância a riscos, como você vê o mundo dos negócios, então os personagens envolvidos, o sócio, o funcionário, o governo, o banco, etc. Então são 6 temas diferentes em que a gente começa a trazer à tona como é que você enxerga cada uma dessas coisas e como é que elas estão acontecendo. Então, através de dinâmica, a gente vai fazendo as pessoas verbalizarem seus pontos de vista, como esse, assim, usando a metáfora de um animal, a pessoa ela começa a ter claro como é que ela enxerga um cliente. E se você tem um grupo de sócios, como nós já fizemos também em company, para grupos de sócios, é muito legal porque aí as diferenças vão aparecendo, né? E as pessoas vão ter que discutir como é que nós vamos lidar com isso. Se nós temos esses pontos de vista tão diferentes, como é que a gente compatibiliza? Agora eu entendi por que você se comporta assim, por que você se comporta assim. É um diagnóstico ou dá para alinhar? Na verdade, a intenção não é tanto diagnosticar. A intenção é provocar que as pessoas tomem as rédeas desta construção. A gente não entra com uma solução pronta. Nenhuma. A nossa intenção é facilitar. Uma dúvida. Se um vê como peixe, outro vê como osso, outro vê como leão, outro como macaco, cada um vê de um jeito. E aí, mas a empresa tem que ter uma postura no mercado, ela tem que ter um posicionamento e necessita alinhamento de todas as partes envolvidas. Como que é o processo para alinhar? Tem que mediar o diálogo. Exatamente. O difícil é quando isso não está claro. Enquanto as pessoas não percebem que cada um vê o cliente como um bicho diferente, eles estão brigando. Você não pensa no futuro, você só pensa no presente e assim por diante. Entendi. Né? Na hora que elas tomam consciência dos pontos de vista diferentes e validam esses pontos, agora entendi e respeito. Agora a gente vai ter que discutir o que vai ser o comum, porque realmente se um é predador e o outro é agricultor, eles não conseguem conviver. Né? Então eles vão ter que encontrar um meio termo aí para a empresa. Mas quando esse significado vem à tona e as pessoas dizem o que sentem, o ponto de vista, e escutam o outro, tem a oportunidade de se conhecer enquanto sócios de uma forma que tradicionalmente talvez demoraria mais tempo. Legal. Bastante interessante. Legal. Eu queria falar um pouquinho agora do Social Bureau. Eu olhei aqui que é um site muito bem desenvolvido e tem um tema aqui que me chamou muita atenção. Eu queria até perguntar para a Raquel, como é que faz para recrutar talento através de redes sociais? Então, antes de Social Bureau, eu tive durante 11 anos uma empresa de tecnologia da informação, uma empresa de desenvolvimento de software, e essa foi uma habilidade aí que eu desenvolvi durante a minha experiência na minha outra empresa, né? É muito difícil de contratar um profissional SAP, Java, e todas essas tecnologias que estão aí no mercado, pagando salários altíssimos, mas mesmo assim com carência de profissionais. E nós começamos desde 2002, 2003, usando grupos de discussão, e-mail marketing, na ocasião, recrutar pessoas via internet, né? E mais recentemente via LinkedIn. Assim, é muito possível, a gente diz que as empresas buscam muito mais as pessoas competentes, que não são necessariamente as pessoas que estão hoje no mercado buscando trabalho. As pessoas que a empresa realmente quer, elas estão empregadas, bem empregadas e não estão procurando emprego. Né? Então a gente tem um desafio aí, que eu dizia para meus analistas de recrutamento e seleção, de ir na lagoinha onde estão estes peixes. Em vez de ficar você passivo, esperando os currículos chegarem, currículos de pessoas que estão desalocadas ou buscando recolocação, eu tenho que ir atrás proativamente das pessoas que eu quero, né? Que normalmente estão bem colocadas, felizes, mas que eu quero trazer para a minha empresa. E eu tenho que localizar essas pessoas. Hoje com o LinkedIn fica tudo muito mais fácil.
mas também podem existir outras estratégias. Varia um pouquinho de perfil para perfil, operacional, técnico, da cidade, enfim, mas a internet facilita bastante esse trabalho. Legal. E o processo de contratação, no caso, quer dizer, vê-se onde está o talento, busca um contato com ele, não é isso? Isso. E depois tem naturalmente a entrevista e por aí vai, né? Por aí vai. Legal. É mais a parte de prospecção mesmo, né? De achar Isso. o talento. Antigamente, né? A gente, quando queria fazer isso, chamava de headhunter, fingia que era alguém no telefone da empresa, tentava chegar no departamento, era um trabalho quase espião. E hoje com a internet é tudo muito mais tranquilo. Mudou um pouco, né? E eu queria perguntar um pouquinho para vocês também, políticas corporativas para mídias sociais. Isso é um temor dos empresários. Muita gente, mas meus funcionários têm que estar nas mídias sociais porque está divulgando a minha marca, está expressando, quer dizer, está gerando engajamento. Outros já têm receio da pessoa ir lá e escrever o que não deve ou se posicionar de uma maneira inadequada. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, até tem um artigo aqui, sobre políticas corporativas para mídias sociais. Como é que vocês veem esse tema? Acho que isso é assunto por uma hora inteira. Mas assim, em linhas gerais, é um desafio realmente, né? É uma barreira, uma linha muito tênue entre a liberdade de expressão e a liberdade do funcionário de fazer o que pretende, de ter seus amigos, de falar o que pensa, e por outro lado os interesses da empresa, né? Há empresas que hoje pedem usuário e senha para poder monitorar o perfil do Twitter, do Facebook do funcionário, que é claramente uma invasão de privacidade. Por outro lado, a gente não pode negar, e existem N casos, que numa outra ocasião até poderia comentar, de coisas que as pessoas fizeram nos seus momentos de lazer e que caíram na rede, viralizaram, enfim, e trouxeram um dano à imagem da empresa. Então esse é um assunto que não pode ser negligenciado, mas eu entendo que ele é pauta muito mais de educação e conscientização do que de cerceamento ou punição, né? Porque a gente tem que prevenir o dano. Não adianta você simplesmente ter uma norma que você pune após acontecer. Até depois que aconteceu, o prejuízo já aconteceu também, né? É preciso conscientizar as pessoas do alcance que as mídias têm para o bem e para o mal, né? Mostrar alguns exemplos de coisas não tão legais que aconteceram, evitando que eles cometam os mesmos erros. É por aí que eu tenho ido com os meus clientes. Muito legal. Eu estou aqui com uma pergunta até básica, mas interessante, do André Figueira de São Paulo. Ele pergunta para a Débora, né? Débora, explica um pouquinho mais sobre o trabalho do psicanalista nesse mundo hoje globalizado e com a internet. A psicanálise, ela é interessante porque ela fala da essência humana, né? Ela coloca em questão a essência humana. Ela coloca em questão como a pessoa se relaciona consigo própria e com os demais, né? Bom, isso não faz parte do dia a dia de hoje? Claro. Faz, né? Então, essa ligação entre psicanálise e o mundo interligado, ela é essencial, né? Agora, talvez não de uma forma tradicional, como se pensa, né, o atendimento individual em consultório, mas de uma forma de problematizar as formas de se relacionar com o outro. As formas de se esconder através de um perfil na internet, por exemplo, e não se colocar lá integralmente. Perfil fake, né? Tem muito isso aí, não tem? Tem muito isso. Você sabe que tem um rapaz que a gente trabalha junto, e ele estava paquerando lá uma pessoa pela internet. E aí, depois de 6 meses de paquera, ele percebeu que era do mesmo sexo que ele. Quer dizer, então foi uma surpresa que ele teve, ele ficou um pouco frustrado, né? 6 meses. 6 meses, e aí ele foi conversando e tal. E é interessante, né? Eu tive aqui um entrevistado que ele falou uma coisa que eu achei fantástica. Ele falou: Zé Paulo, a internet é o espelho da humanidade. Porque ali a pessoa, numa pesquisa, se você pegar, por exemplo, num auditório e pegar e falar assim: levanta a mão quem acessa site de conteúdo proibido. Ninguém vai levantar a mão. Só que às vezes várias pessoas acessam. Então a internet, o Analytics, ele consegue realmente mostrar aquilo que realmente acontece. Curioso, né? E eu queria até aproveitar, Débora, perguntar a respeito do projeto Instigar, o que é essa história de grupo operativo, resiliência criativa? Até difícil de falar. Bom, a intenção desse grupo é reunir um grupo de pessoas interessadas em perceber quais são as questões individuais que impedem o crescimento na carreira, né? E fazer isso através de encontros semanais, onde a gente vai estar colocando em questão o trabalho de como lidar melhor com as frustrações no seu dia a dia,
todos nós nos frustramos aqui e ali em determinadas situações. No ambiente de trabalho, isso muito fortemente também, né? Então, como criar uma capacidade de se recuperar de frustrações de uma forma saudável para continuar no seu trajeto profissional e de uma forma criativa? Porque às vezes, quando as pessoas estão muito frustradas, elas não conseguem sequer usufruir de uma capacidade interna de recuperação que elas têm, né? Então, é colocar essas pessoas em conjunto, né, discutindo isso em conjunto numa construção coletiva. Você sabe que é muito legal o perfil de vocês duas, sabia? Fantástico, viu? Vocês têm um perfil muito complementar, muito assim, olha, né? E vocês, quando conversam, precisaria pegar um dia, ver vocês conversando assim, né? Fora aqui do estúdio, discutindo questões do dia a dia mesmo, para ver os pontos de vista, né? Um projeto de um cliente, sei lá como é que faz para... É muito legal. Eu queria agora perguntar para a Raquel, voltando aqui, eu tenho também no site a respeito de networking, né? Isso. Tem gente que, porque eu quero ter cada vez mais fãs no Facebook, seguidores no Twitter, fica aquela guerra de quem tem mais seguidor, ou pessoas que querem fazer muito amigo, essa coisa. Como é que você vê essa história de networking, na verdade? Como é que existe o bom network, o network que não agrega, que é só volume? Eu queria que você falasse um pouquinho para nós de networking. Tá. Quando a gente fala de networking, é uma coisa que eu gosto muito de repetir, que é o importante é você conhecer realmente as pessoas. A gente fala assim, o importante não é quem você conhece, mas quem conhece você. E por conhecer, não é simplesmente ver o seu nome. Se você ligar para a pessoa e ela atender o seu telefonema, é porque você realmente conhece a pessoa. É seu contato forte, não é seu contato fraco, né? Então, o contato importante é aquele que, se você ligar, a pessoa atende, se não atende na hora, ela retorna. Aquele monte de gente que tem na sua agenda, que você vai ligar e não vai te atender, não é um networking de verdade. Definição, né? Legal, hein? Bem interessante. Agora, a internet é um veículo importante para isso, né? Ela possibilita alguma coisa que a gente chama de ping, no conceito do networking. Ping é a recorrência. Ping é você, de tempos em tempos, lembrar para a pessoa quem você é e o que você faz. Antigamente, quem trabalha em área comercial, por exemplo, tinha que ficar ligando para o cliente, tomando um cafezinho, visitando ele, buscando uma reunião, e às vezes era uma tarefa, além de trabalhosa e cara, invasiva, porque você tinha que tomar o tempo do outro para poder tomar meu café com você meia hora, que às vezes nem sempre tinha interesse. Hoje, com a internet, com um perfil no Twitter, com um perfil no Face, com o e-mail marketing, você consegue de vez em quando mandar uma mensagem para o seu cliente, falar alguma coisa para ele e, de uma forma não invasiva, lembrar essas pessoas que você existe e o que você faz. Manter o relacionamento. Manter o relacionamento aquecido. Né? Porque eu brinco que um relacionamento, na verdade, não é uma coisa tangível, né? E é como se fosse um nervo. Então, quando você se conecta a uma pessoa, é como se fosse um membro seu que estivesse conectado com um nervo. E se você, de vez em quando, não mandar um pulso elétrico, ele atrofia, né? Então, se você não movimenta, se não manda uma mensagem para aquele nervo, ele atrofia. E assim é o relacionamento também. Então, se você conhecer alguém hoje, trocou um cartão, uma pessoa super agradável, nunca mais falou, você esfria o contato. Depois não dá mais, nem liga, né? Então, de tempos em tempos, você tem que mandar um pulso elétrico para manter esse membro da sua rede ativo. Acontece com vocês de receber e-mail daquela pessoa só quando precisa de alguma coisa? Opa! Acontece ou não? Uma ligação de, olha, eu estou no mercado buscando isso, aquilo, né? Não é legal, né? Acho que a internet facilita muito isso, né? Quer dizer, você dizer esse pulso que você falou, ping, mais uma que a gente aprende, então tem que estar pingando. Pingando. Realmente bastante, né? Legal. E agora, uma outra coisa que eu queria entender de vocês. Quando a gente fala de mobilização civil na internet, né, que é um pouquinho... Como é que é essa história de mobilização civil? Então, essa história entrou na minha vida em 2001, quando eu conheci a causa do parto humanizado, que é uma... Parto humanizado? Parto humanizado. É muito legal, vocês vão no corporativo, vai pro parto, quer dizer, vocês são bem ecléticas, né? Na verdade, eu acho que nós somos pessoas, né? E como legal. Pessoas temos várias facetas. Legal. E a humanização do nascimento, tal, eu pretendi engravidar, e eu fui entender como é que era o modelo obstétrico no Brasil. E aí eu conheci um site chamado amigasdoparto.com.br, que trazia um pouquinho sobre a realidade da obstetrícia no Brasil, há 10, 11 anos atrás. E aí eu me engajei com um grupo de mulheres que queriam mudar esse contexto de cesáreas excessivas e desnecessárias, todas as consequências que isso trazem para a saúde da mãe e do bebê.
Militei durante um bom tempo, organizamos o baixo-assinados, audiências públicas com o Ministério Público, com relação a planos de saúde, etc. Em 2005 eu engravidei e me afastei um pouco do ativismo que a gente fala, né, que é a mobilização civil. Aí no ano de 2010 eu tive uma eureka de que eu queria muito fazer um mestrado já há vários anos, só que eu não encontrava um tema que me interessasse. E aí eu encontrei a Faculdade de Saúde Pública e resolvi montar esse projeto que foi aceito, que é um projeto para estudar o ciberativismo. O que é? É uma mistura de política, comunicação, tecnologia, no meu caso agrega mais um fator que é saúde, né? E eu pesquiso como é que no mundo inteiro as pessoas estão usando a internet para se articular politicamente, para fazer pressão para mudanças em políticas públicas de saúde. No caso, saúde na mulher. Então, tem várias questões, desde aborto, gravidez, câncer de mama, uma série de questões que as pessoas estão na internet discutindo e fazendo pressão governamental para mudanças em políticas. Legal. Pessoal, você que está assistindo aí o Marketing Digital, a gente está falando com Raquel Marques e Débora Andrade. A gente está terminando o primeiro bloco e a gente vai entrar agora no segundo bloco falando um pouquinho mais sobre o dia a dia de um blogueiro. Fica ligado, até depois do intervalo. Legal, muito bom. E aí, o que eu queria ver com você?